Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo a mais um Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto, sempre trazendo temas importantes, não só do agro, mas também tudo aquilo que permeia, e hoje a gente fala muito de economia. Para isso, a gente recebe aqui mais uma vez, sempre uma honra muito grande, receber o Cláudio Júnior de Oliveira. Ele é economista e administrador, especialista em gestão empresarial, mestre em inovação, doutor em administração e pós-doutorando em ciências florestais pela Universidade de Brasília. Ele atualmente atua como diretor operacional do SINDAG. Seja bem-vindo, Cláudio. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado, Cláudio. De Cláudio para Cláudio, né? De Cláudio para Cláudio. É sempre um prazer estar com você nesse jornal tão importante para o nosso agro brasileiro. Cláudio, eu estou um pouco preocupado, não sei se você também. Uma vez nós conversando, até informalmente, a gente falava, porque tudo que a gente vai falar aqui está no contexto econômico, da posição do Brasil na economia do mundo, né? Então, perto do que o PIB do Brasil hoje na economia mundial é em torno de 2,5%. Né? Então, nós estamos falando de uma situação totalmente atípica, e você foi muito feliz uma vez, você disse, quem é o Brasil na fila do pão? Nós estamos falando no contexto econômico. Não tem aqui nada em detrimento do Brasil, muito pelo contrário. Queríamos que estivéssemos lá na frente na fila do pão, mas não é essa a realidade. A gente aqui não pode ser hipócrita e falar que nós temos uma representatividade comercial importante ao ponto de impactar o globo. Não é nada disso, né? E hoje a nossa prosa aqui é sobre aprovação, e sancionamento aí pelo Congresso Nacional e pelo presidente Lula, a lei da reciprocidade comercial, que é um projeto que permite o Brasil responder a ações unilaterais de outros países, como o aumento das tarifas, e aplicando aí contramedidas proporcionais para proteger a sua competitividade internacional. Esse decreto que regulamenta essa lei foi publicado no mês de julho deste ano em um comitê interministerial que foi criado para deliberar sobre a aplicação dessas medidas. Júnior, vamos dar uma atualizada para os nossos ouvintes. Que pé estamos? E é de fato muita pretensão do Brasil? De fato Cláudio. É muito complexo esse ambiente geopolítico, econômico e também jurídico, né? A gente está vivendo uma instabilidade muito grande no Brasil. Agora, sendo mais específico sobre a lei da reciprocidade, é importante salientar que o governo americano, até umas 2 semanas atrás, ele não quis falar com o governo brasileiro. Por quê? Justamente porque o governo brasileiro se posicionou ao lado do Irã, do lado da Rússia, de países que ou estão em guerra comercial ou estão em guerra literal com os Estados Unidos, né? O Irã ameaçou fechar uma península onde passa 20% do petróleo mundial. E o Irã participou da reunião dos BRICS. Quem trouxe o Irã para os BRICS foi o Brasil. A Rússia também, ela tomou uma sanção americana e da União Europeia, eles pararam de comprar petróleo da Rússia, e o Brasil foi lá negociar petróleo, aproveitar o momento que tinha um estoque grande e acabar baixando os preços, mas o Brasil naquele momento se posicionou contra os Estados Unidos. E, obviamente, a gente não está julgando o valor, se é certo ou errado, mas a estratégia foi essa, e agora temos as consequências. Minha análise é técnica nesse sentido. Então, com essas 2 decisões, e mais a terceira, onde na reunião dos BRICS no Brasil, o Brasil mesmo sugeriu a criação de uma moeda específica entre os países do BRICS, gerou uma grande ameaça para o governo americano, que de fato colocou a maior taxa do mundo. Hoje nós temos a maior taxação mundial, 10 mais 40, somando 50%, que nem o Laos, que é um país que vive o regime militar há muitos anos, recebeu. Laos recebeu 40% somente de taxa. Nossa. Tudo isso por quê? Por causa do posicionamento brasileiro. Agora, em meio a todo esse caos, o governo brasileiro teve a ideia, junto com alguns parlamentares, de construir a lei da reciprocidade, que autoriza o Brasil a responder barreiras impostas por países, que queiram aí proibir ou taxar alguma coisa que venha do Brasil. Bom, com a lei da reciprocidade, basicamente, nós temos 3 pilares. A suspensão de concessões comerciais, porque nós temos empresas americanas que recebem incentivos para estar no Brasil. Então, isto se esse comitê da lei da reciprocidade decidir
aceitar os 3 pilares do decreto 12.551 de 2025, aí nós teremos 3 pontos importantes. Primeiro, vai suspender concessões comerciais. Segundo, alteração de critérios de investimentos. E o principal, Cláudio, os Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil, em todo o planeta. A China compra muito do Brasil, mas não injeta tanto dinheiro quanto os Estados Unidos. E terceiro, a questão de limitação de direitos à propriedade intelectual, que aí é pesado mesmo. Quando nós falamos em propriedade intelectual, nós falamos em royalties pago aos Estados Unidos. Propriedade intelectual tem a ver com marcas que são usadas no Brasil, marcas americanas, que fazem muita diferença. Então, esses 3 grandes pilares aí que traz a lei da reciprocidade vão limitar as importações dos Estados Unidos. E nesse pacote de 127 bilhões de dólares que gira entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil importa muito mais do que exporta. E aí nós temos um grande problema, porque as aeronaves no Brasil utilizam peças e produtos americanos, os carros utilizam peças e produtos americanos, a nossa indústria, em geral, utiliza máquinas e equipamentos da indústria americana. E se não é da indústria americana, é de um outro país que muitas vezes utiliza o conhecimento lá da Califórnia, que se fosse um país seria a 4ª potência mundial. Quer dizer, tudo está atrelado aos Estados Unidos. Ontem fui perguntado, Cláudio, sobre o grau de dependência aos Estados Unidos. Ele é enorme aos Estados Unidos, porque nós importamos muito mais do que exportamos. Quer dizer, a nossa balança comercial com os Estados Unidos ela é extremamente baixa, é um déficit, porque a gente tem um grau justamente de dependência. Agora, Cláudio, a gente começou essa nossa prosa tem 10 minutos. Nesses 10 minutos você já me deu uma explanação que se eu tivesse sentado do outro lado da mesa com o poder de caneta na mão, eu já teria colocado a caneta na mesa, recostado e falado assim, pera, o negócio não é bem assim. Sabe, não é uma falta de responsabilidade, não é responsabilidade com um amigo, com outro, é com um país desse tamanho, tomar uma decisão tão absurda, tão estapafúrdia como essa? Eu sempre digo que a decisão ela é dosada pela razão e pela emoção. Quando envolve a questão geopolítica, acaba gerando movimentação nas paixões internas, né? Uma resposta técnica é uma resposta racional. Técnica pode ser técnica política, técnica econômica e também jurídica. Mas quando entra na questão política, que está muito envolvido nesse sistema todo de cobrança de um lado e cobrança de outro, começa a complicar. Bom, a carta de Donald Trump já começa falando sobre questões políticas no Brasil, principalmente do ataque ao ex-presidente Bolsonaro, e toda esta vivência que estamos sentindo aqui no Brasil, ataque ou não, diferenças de pensamentos políticos e principalmente de valores. Nós estamos falando aqui de valores distintos. Hoje, o posicionamento de um partido, ele não está tão mais similar como no passado. Ou você está de um lado ou você está do outro. Simples. Quer dizer, quando o Brasil, na reunião dos BRICS, sugeriu uma moeda única, os republicanos e democratas nos Estados Unidos se uniram para proteger a moeda deles. Quer dizer, se é pelo país, eles se unem para a defesa. No Brasil é um pouco diferente, né? Mesmo que seja de fora um país que ataque o Brasil, os nossos parlamentares, eles têm visões diferentes. E isso não difere também do nosso jurídico. Nosso STF também hoje está muito politizado. Inclusive, o presidente do STF se manifestou alguns dias atrás, dizendo que o STF tinha que se politizar um pouquinho mais, trazendo à tona uma questão importante que é a técnica, né? Alguém precisa ter uma visão técnica nesse governo. Bom, dito isso, nós temos o comitê que vai discutir a lei da reciprocidade. Esse comitê tem responsabilidades. O primeiro deles é dizer se vão aplicar a lei ou se não vão aplicar. Segundo, quais são as cláusulas que vão ser colocadas, os artigos que vão ser colocados, quem vai ser sancionado, quem não vai receber sanção, quem vai receber sanção, e o terceiro ponto qual é o prazo dessa sanção. Então, essa resposta, ela é técnica, e esse comitê tem essa responsabilidade que está na mão do vice-presidente e também ministro do MDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai discutir com esse comitê, que é o MDIC,
O Ministério da Fazenda, perdão, voltando aqui, o MDIC vai discutir com os empresários. Sim. As associações, inclusive o SINDAG. Depois vem a colocação do Ministério da Fazenda, que vai trazer os impactos econômicos que vão trazer ao Brasil um posicionamento como esse. E aí na aviação agrícola nem se fala, ataca de ponta a ponta. Né? E aí tem mais outros ministérios que vão entrar, mas aqui é importante citar que o Ministério da Agricultura não está, por exemplo, nessa discussão. Que deveria estar. Que deveria estar, né? E ainda tem a área de relações exteriores, que fazem as articulações diplomáticas e negociações internacionais. Então, o Ministério da Agricultura ele está girando aqui, por aqui. Em algum lugar ele pode ser convidado para participar. Veja que o MDIC, né, é o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, e não tem agricultura. Quer dizer, nesse momento a agricultura poderia se posicionar dizendo também quero discutir o assunto, porque nós importamos, por exemplo, 15% dos defensivos que são fabricados no mundo estão nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o impacto é direto no agro, porque 20%, em torno de 20% dos custos de uma produção agrícola são envolvidos na aplicação de defensivos agrícolas. Então, Cláudio, mas veja bem, como é infantil, como é primária essa decisão do governo brasileiro, primeiro em tomar esse tipo de posicionamento, né? Que você começou com a reunião do BRICS, uma coisa infantil, é tipo assim, vamos brincar de governar um país? Vou juntar os meus amiguinhos, quem tem a bola, quem tem a bola, porque é o seguinte, se brigar com quem está com a bola na mão, é o dono da bola, ele vai embora, não tem jogo. Então, um absurdo essa decisão brasileira. E também, a hora que formaram esse comitê aí, né, como você mesmo pelo MDIC, onde está o Ministério da Agricultura. Não é só porque o agro importa, mas é porque ele exporta também. Né? E se impacta 15% nos fertilizantes, nos insumos que vêm dos Estados Unidos, caramba, isso tem um reflexo absurdo em toda a economia brasileira. A gente sabe o quanto que o agro é envolvente e atinge... Cláudio, desculpe, mas como é que fala? É de um amadorismo sem precedente essa decisão, essa gestão. Mas é importante citar, Cláudio, que na fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele coloca que a China só foi escutada pelo governo americano quando eles colocaram sanções também aos produtos americanos. Entretanto, nesse balcão de negócios, nos comparar à China é um pouco complexo, é desafiador, porque a China representa hoje em torno de 18% do PIB mundial, Estados Unidos 26% do PIB mundial, Brasil 2%. Quer dizer, o grau de dependência dos Estados Unidos para a China é gigante. Os Estados Unidos hoje tem de 8% a 10% da indústria somente. Ele caiu muito. Por quê? Ele terceirizou com a China. A China está em torno de 36% a 38% de indústria. Quer dizer, os nossos aparelhos celulares são feitos na Foxconn, 200 mil funcionários trabalham na China por uma marca americana. Quer dizer, existe um grau de dependência dos Estados Unidos para a China que nós não temos com os Estados Unidos. Nós mais importamos do que exportamos. Então, hoje a questão está muito mais política do que técnica e econômica em relação a grau de dependência. E aí, a gente escuta o governo falar, e obviamente que eles têm as suas colocações técnicas, enfim, mas sempre nós procuramos entender da onde vêm as justificativas para os posicionamentos. Por exemplo, o presidente Donald Trump ele solicitou que os países o procurassem. Geralmente foi chanceler, foi primeiro-ministro. Teve uma reunião, achei histórica aquela reunião, onde Donald Trump está sentado no Salão Oval e os presidentes da União Europeia, todos sentados na frente dele, ali estava o presidente da França e os demais. É homérico aquilo, né? Porque todos eles ali estão conversando, vamos tentar achar um caminho no meio desses conflitos. E ele disse, o Lula pode me ligar. Ele não disse nem o presidente Lula, ele disse, o Lula pode me ligar quando ele quiser. Só que o presidente Lula também não ligou e não foi lá. Ele foi lá na Rússia conversar com Putin. Então, quem ele mandou? Geraldo Alckmin, é o vice-presidente para falar com o homem mais poderoso da Terra em relação
a PIB econômico e também em relação ao poder bélico. Quer dizer, essas decisões, elas podem ter sido tomadas tecnicamente entre eles, mas seria muito bom refletir sobre elas novamente. Tem que pensar um pouquinho mais, né? Se o presidente Donald Trump está fazendo essas colocações, é porque ele quer realmente conversar, mas ele quer o presidente do país, né? Todos procuram, até Putin procurou ele, até o presidente da China procurou ele, o primeiro-ministro, você vê todos eles procurando Donald Trump, e no nosso país não se procura. Milei, da Argentina, procurou ele. Milei está conseguindo visto para os argentinos, sem precisar fazer nada. Eles vão entrar futuramente sem nenhum documento, praticamente. Ele está conseguindo exportar produtos que o Brasil está perdendo, como as frutas, como o pescado. Eles são mercados que eles não têm um grau de dependência elevado do Brasil. Então, essa visão traz realmente conflitos aí. Você vê onde age um gestor, um estadista, né? Uma pessoa que vai lá e representa o seu país, o seu estado, sem nenhum viés político. Bom, a questão aqui é a sobrevivência do meu país, né? Olha a infantilidade, você mesmo acabou de passar esses números, Cláudio, de quanto cada um representa na economia mundial, né? Quando se tem uma briga entre China e Estados Unidos, é hora de quem? Da gente parar, todo mundo ficar observando e saber quais lições nós iremos aprender com essa disputa e onde cada um vai poder se beneficiar. E não entrar em um confronto direto com nem com A nem com B. Isso é de uma infantilidade, assim, gritante, amigo. Eu imagino sempre um jogo de futebol com dois times, né? Nós temos dois times jogando e eles começam a brigar entre si. Dois times de homens grandes aí, tá? Fortes, brigando. Nós somos o terceiro time. Nós não estamos grandes ainda, nós estamos em crescimento. Eles começam a brigar e a gente entra para brigar. Por que entrar para brigar? Né? Isso pode acabar trazendo consequências terríveis. Primeiro, ao consumidor direto no Brasil. E aqui eu não cito só produtos industriais, eu cito serviços de streaming dos Estados Unidos, por exemplo, Netflix, provavelmente vai ser taxada. Todo consumidor no Brasil vai sentir isso. Spotify, Netflix, Google Cloud, Azure, Microsoft 360, quer dizer, todas essas ferramentas americanas que nós usamos, os investimentos em publicidade no Facebook, Instagram, tudo vai ser ampliado os preços, porque é um serviço que a gente está importando. Isso o consumidor final vai sentir. Será que estamos pensando? Claro que o comitê está se reunindo para pensar isso, mas de fato, a gente tem esses números de impacto, o Ministério da Fazenda vai conseguir calcular isso tudo, esse montante, né, que nós temos aí, que será impactado. Isso me preocupa bastante, viu, Cláudio? Porque a gente está olhando muito a indústria, o agro, e às vezes não olha o consumidor final, ele vai sentir. Todos os softwares que são utilizados americanos vão ser taxados. Todos eles serão taxados. Qual é o limite disso? A gente não sabe qual é o limite disso. E aí, só para fechar em relação à consequência, Cláudio, nós temos a inflação generalizada de preços. Por quê? 3 grandes empresas brasileiras serão afetadas na veia. Primeiro, Embraer. A Embraer será a primeira empresa que será afetada porque ela monta as aeronaves daqui e reenvia montadinho para os Estados Unidos. Quer dizer, a Embraer hoje é uma empresa tão importante para o Brasil, porque ela é uma das únicas que faz a manufatura, ela faz a montagem. Nós enviamos soja para outro país para a soja ser transformada em ração, outras coisas, mas ela é manufaturada fora. E aquilo que nós sempre sonhamos, né? Mandem os produtos para cá, a gente industrializa, envia, é o que a Embraer faz hoje. É o que a Embraer está fazendo hoje. Agora... Vai ser afetada diretamente. Segundo, a Vale. A Vale será afetada, sem dúvida nenhuma, diretamente, porque ela utiliza produtos de fora. Né? Então, não há como escapar dessa. E terceiro, a Petrobras. Então, nossas grandes potências brasileiras serão afetadas diretamente. Será que estamos pensando nessas consequências, né? Será que isso não vai causar outros problemas, como no transporte? Vai ficar mais caro o combustível, vai ficar mais caro a energia.
a logística vai ser afetada do país, que vai afetar os grãos, né, que são responsáveis por 45% da balança comercial. Quer dizer, o impacto é imenso. Agora, não somente nas exportações para os Estados Unidos, que tem uma representação aí de 7 a 12% do que é feito de exportação é do agro, e também vai ter agora uma retração do que vem de lá. Quer dizer, duas punições para os brasileiros em virtude de uma questão principalmente geopolítica, porque não há total interesse econômico com o Brasil por parte do governo americano. Nós somos muito pequenos perto deles. Nós somos pequenos, eles são gigantes para a gente. Olha o erro de avaliação do governo brasileiro em tomar essas medidas. Essa atitude infantil do governo brasileiro de, a hora que o Trump chama para conversar, ele vai chupar jabuticaba. Sabe, e as consequências, né, para todos nós. Um país onde a logística já é um caos, né, por exemplo, quanto custa a logística de você tirar o seu produto da propriedade para levar para os portos, né, o tempo que demora, o custo Brasil. Nós estamos hoje trabalhando aí, o empresário brasileiro hoje ele trabalha com a corda no pescoço, com relação à questão tributária. Enfim, todos os desafios ficam para a cadeia produtiva. Todos. Porque as pessoas que poderiam ir lá na frente resolver isso de forma madura, de forma inteligente, vão lá e fazem mais lambança e aumentando ainda mais a pressão para a cadeia produtiva. Cláudio, como você enxerga tudo isso, meu amigo? Assim, sendo simplista, como você enxerga tudo isso a curto prazo? Essa última parte aí pesou, curto prazo. Se ficasse sem o curto prazo, eu estaria um pouquinho com uma esperança maior. A curto prazo não vejo muita solução, Cláudio, porque nós estamos hoje com uma taxa de juros a 15%. É uma das maiores taxas dos últimos anos. Existe uma instabilidade jurídica em relação à STF, em relação à guerra política no Brasil. Nós temos uma instabilidade jurídica, política, porque não esqueçamos que nós vamos entrar num ano de eleição. Outubro, a gente entra num ano de eleição que vai culminar na votação do ano que vem. Quer dizer, sempre nesses períodos, o Brasil fica instável. E aí nós temos o campo econômico, taxa de juros elevadas, inflação passando da casa dos 5, quer dizer, a curto prazo não vejo ação de produtores rurais e também de empresários do setor aeroagrícola perguntando para mim, estou fazendo financiamento de um avião, de uma máquina, faço pré-fixado ou pós-fixado? Eles estão querendo saber, né, o juro vai cair, para aqueles que não têm familiaridade com o tema, se eu fixar, por exemplo, em 13%, né, ou fixar nos 15% agora que está, né, eu fixo em 15%, e a taxa de juros cai, para mim não vai cair, eu vou continuar pagando o mesmo valor de financiamento, ou pelos Selics ou pela CDI. E aí, se eu boto pós-fixado, eu posso me aproveitar se a Selic cair, mas ela vai cair ou vai subir? Quer dizer, é um ambiente tão estável que hoje não consegue definir. Nós não temos um termo que eu gosto muito de usar, que o Bruno Vasconcelos utilizou um dia. Nós não temos normalidade. Hoje nós não temos normalidade no campo jurídico, no campo político e no campo econômico. Quando nós temos uma perna firme, nós conseguimos ter um pouco de estabilidade para dizer, faça pós-fixado, não vai subir a Selic ou o CDI. Mas como está tudo anormal, tanto no campo jurídico, político quanto econômico, a gente não consegue estabelecer uma estabilidade adequada para poder tomar uma decisão estratégico-financeira. Então, com base nisso, e na sua pergunta você trouxe curto prazo, não vejo com bons olhos. Por isso que a recomendação é, preciso comprar uma máquina, necessito comprar uma máquina, por que eu preciso? Pergunte o porquê que você precisa. Porque não é para quê, é para utilizar em tal lugar. Não, o porquê. Eu preciso saber bem o porquê. E depois do porquê, pense muito a longo prazo. Se eu tiver que comprar alguma coisa agora, eu tenho que pensar em pagar por longos anos, porque a expectativa sim é de baixa da Selic, mas desde que não haja alguma anormalidade, alguma anomalia nova. Quem garante que não vai haver?
Ninguém. Né? Quem deveria garantir é o próprio governo federal. Pois é, né? pois é. E pior ainda, né? Você falou de investir em uma nova aeronave. Ah, não, vou fazer o seguinte, vou investir nessa aeronave aqui, vou melhorar, vou fazer, digamos assim, tudo que ele precisar fazer de manutenção na aeronave, ele vai estar no mesmo problema, ele vai estar com a mesma situação que é. De onde vêm essas peças? De onde vem essa... Cara, que infantilidade, que loucura isso. Nós temos dois modelos de aviões, ou melhor, duas marcas fabricadas nos Estados Unidos, Air Tractor e Trush, que serão taxadas, obviamente, estamos lutando para que não, mas a lei da reciprocidade é isso, é colocar sanção a quem nos coloca sanção. Nós temos, além das aeronaves, nós temos mangueiras, nós temos sensores que são utilizados. Tudo. Basicamente tudo, né? Nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, barras, alguns DGPS, nós temos a Comporta, mas mesmo assim elas são importadas de outros países, e alguns são dos Estados Unidos, então a tensão aumenta. E até a própria Embraer, todos os motores que ela usa são importados, não tem motor fabricado no Brasil. É verdade, sabe? 90% das peças vem de lá. Então, agora, eu fico imaginando o empresário sentado aí, né, na sua poltrona, até ouvindo essa prosa nossa aqui, e ele tem que tomar uma decisão. Primeiro porque é o seguinte, um avião não chega no Brasil da noite para o dia. Se ele vai ampliar, né, a oferta de serviços para um cliente que de repente cresceu a demanda, é uma decisão muito crucial, muito assim, é difícil. Eu não queria estar na pele do empresário brasileiro hoje. Além da carga tributária ter aumentado, né, as taxações, IOF e outras questões pela instabilidade econômica, nós temos essa questão agora com os Estados Unidos. No Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, muitas fábricas de calçado fecharam, Cláudio. Muito triste ver isso, né? Essa decisão, ela está impactando em torno de 140 mil empregos no Rio Grande do Sul somente. Agora, esse pessoal está indo para algum lugar? O que esse pessoal está fazendo? Simplesmente encerrando as suas operações no Brasil por essa instabilidade jurídica e econômica? Não tem como, né? Eu vejo que algumas empresas estão indo para o Paraguai, por exemplo. Tem sim, tem muitos empresários que estão indo para o Paraguai e para o Uruguai, né? A gente teve informação de empresários indo para lá. Agora, pensando na microeconomia, no negócio, quando eu não tenho mais o cliente, e principalmente se eu tenho um grau de dependência elevado dos Estados Unidos, por exemplo, o Ceará depende 70% dos Estados Unidos das suas exportações. O Ceará está com uma dificuldade muito grande aí pela frente. Eles têm uma indústria têxtil e calçadista, que foi do Rio Grande do Sul para lá, muito grande. Então, se o empresário tem dependência com uma ou duas empresas norte-americanas, ele fecha as portas, não tem como avançar, porque nem de produtos que vêm de lá, ele tem fôlego, né? Com as taxações aqui brasileiras aumentando, IOF, etc. Nós temos agora a importação e exportação. Quer dizer, não há como sobreviver sem uma ajuda por parte do governo. Na conversa que tivemos com a CNI, na reunião do COAGRO, que é o Conselho da Agroindústria, o vice-presidente foi muito feliz, né, colocando que a indústria, a iniciativa privada, ela vai ter que conversar mais com a iniciativa privada dos Estados Unidos, porque a intervenção, ela vai vir da iniciativa privada americana com o governo americano. Donald Trump só conversa com eles. Lembramos aqui que ele está no protecionismo. Não podemos esquecer, no meio de tudo isso, Cláudio, que os Estados Unidos é um grande concorrente do Brasil em relação à soja e a milho. Nós somos concorrentes. E eles, economicamente falando, são um dos maiores competidores mundiais para qualquer coisa. Então, embora tenha visão capitalista, uma visão de democracia muito bem estabelecida, tanto que os políticos, eles querem morar nos Estados Unidos, não querem morar em outros países aí que tem comunismo ou socialismo. A maioria das pessoas no Brasil, uma pesquisa eu vi há poucos dias, os Estados Unidos é competidor, sim. Os produtores de milho querem passar dos produtores brasileiros, os produtores de soja nos Estados Unidos querem passar dos produtores brasileiros. Tanto que a China fez um novo acordo com os Estados Unidos em relação a comprar soja. No meio dessa discussão, Cláudio, a gente não sabe quais são as estratégias adotadas pela própria China e Rússia com os Estados Unidos, porque eles conversaram com o Donald Trump, nós não.
É. E eu me lembro de uma ocasião, Cláudio, que a China importando soja brasileira, importando aquela movimentação louca, e soja lá em cima, soja lá em cima, alta. De repente a China falou assim, pera, isso todo mundo entendeu. O índice tolerável de soja transgênica no meio aqui é 1%, um exemplo, vai, 0,02%. Ultrapassou, vamos devolver. Começou a devolver navio de soja carregado brasileiro, ou seja, da noite para o dia a soja perdeu 50% do seu valor, né? Ou seja, quem garante que a China continuará comprando soja brasileira nesse volume e não faça, de repente, um acordo com os Estados Unidos, conforme você mesmo citou? Porque a gente não estava lá para saber, nós não conversamos, nós não sentamos à mesa para saber qual foi a negociação, a gente ficou aqui chupando jabuticaba. A cervejinha na mesa e a jabuticaba, elas não vão resolver nesse caso, porque o americano ele já tem um perfil de negociação diferente do brasileiro, né? Nas feiras que nós temos aqui no Brasil, os compradores, às vezes, vão tomar uma cervejinha no final do dia com os vendedores. Tem um contexto, tanto que os estandes aqui de feiras no Brasil, essas feiras de negócio, eles têm um café, eles têm bolachinha. Você vai para os Estados Unidos, não tem nada disso. O americano quer saber quanto vai pagar, quanto vai vender. A amizade é com a família, a amizade é com quem eles escolhem. O Brasil não. E nós ainda achamos que essa técnica de negociação, eu estudei lá quando fiz marketing, em 2003, 2004, meu superior em marketing. Nós estudamos a maneira de negociação dos países no mundo. O japonês, por exemplo, não gosta de encostar, cumprimentar, ele faz aqui. Você tem que pegar essas técnicas na hora de visitá-los. Beleza, se eles esticarem a mão, você estica também. Quer dizer, existe uma forma de negociar que é estudada lá na cadeira da academia, né, e que necessita que o nosso executivo tenha essas observações para que o país vá bem, né? Mas aí volto àquela questão, nós temos dois pilares que estamos falhando, né, fortemente, que é o pilar racional e o pilar emocional, né? A gente não consegue viver sem os dois, mas precisa dosar eles na hora certa, quando senta na mesa de negociação mundial. Com certeza, com certeza. E a gente tem falhado nitidamente nessa postura. Eu observo, estava conversando agora com o Dr. Olavo, um pouquinho antes da gente começar a nossa prosa, a gente estava falando, né, de uma placa que nós vimos circular na internet aí, né? Não recebemos, proibida a entrada de vendedores na propriedade, tudo. Isso, quem provocou essa postura foram os próprios profissionais que não sabem fazer a leitura quando chega numa propriedade, saber se aquela hora é oportuna para a gente conversar, se aquela hora é oportuna para a gente fazer algum tipo de oferta, se aquela hora é oportuna, simplesmente isso, né? Então, nós não sabemos, nós não soubemos fazer essa leitura, né? Primeiro, da nossa posição na economia mundial. Segundo, do momento certo de conversar, de negociar. Nós simplesmente erramos feio nessa avaliação, né? E agora a consequência será para todos nós, né? Vai mexer com toda a economia e principalmente os mais penalizados são aqueles com menor poder aquisitivo. Infelizmente, aquele velho ditado, Cláudio, a corda arrebenta para o lado mais fraco, sempre. Exatamente, e é justamente o que o governo federal tem falado tanto em campanha quanto nesses anos, de querer ajudar os mais pobres, né? Mas de fato eles vão ser afetados. Aí até acho que não tem uma casa que não tem um Netflix da vida, um streaming da Spotify ou da Apple Music. Quer dizer, qual a consequência disso para quem não tem recurso financeiro, né, para se manter? É muito grande. Uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, R$1.500 por mês, uma diarista de 1.200 e tem que pagar o seu aluguel, que tem que pagar a comida, e que mantém lá Netflix para ter um momento de hobby, né, de felicidade, ela vai ser afetada diretamente, Cláudio. Até então, porque essa aí vai ser para refazer as energias dela, né? Exatamente, então vai pegar o fôlego da pessoa ali, né? Isso pode, na economia a gente fala que são o nível de confiança, né, no governo federal, o nível de confiança. Mas obviamente que Donald Trump tem essa estratégia de instabilizar o país, porque ele ganha de duas formas. Primeiro, que politicamente ele não concorda com o nosso posicionamento em relação ao comunismo, né? O próprio presidente Lula, ele se manifestou dizendo que agora eles tinham no STF, pela primeira vez na história, tinham
um ministro no STF que era comunista. Então, essa colocação dele, ela é muito pesada, embora respeite todo o posicionamento do governo federal, mas ela é muito pesada em nível internacional, né? Ela é muito grave em nível internacional. Eu estou dizendo que o comunismo é bom para o Brasil, quando eu digo isso, né? Para quem estudou o comunismo sabe que é complexo. E aí nós estamos agora, tivemos uma notícia há pouco tempo, né, em relação à união aí de Rússia, China e Índia, sobre uma espécie de nova ordem, quer dizer, novo posicionamento global, e eles citaram até depois da Segunda Guerra Mundial, que aí veio a questão da potência do dólar, quer dizer, nós como uma região ocidental queremos isso para nós. A China vive um comunismo na sua política, ela define quem são os empresários, quem não são. A Rússia, da mesma forma, nós queremos isso para nós, temos que pensar racionalmente, largar um pouquinho a emoção de lado, os conflitos com os pais, né, com a mãe, com o tio, em casa familiar, e olhar tecnicamente se isso realmente vai fazer bem para nós. Você fez uma colocação extremamente feliz aí, Cláudio, que é com relação a isso, né? Por exemplo, de que adianta, por exemplo, você ficar discutindo entre, né, no seu núcleo, no seu entorno, sempre que a gente está tudo no mesmo barco? Nós temos que defender o quê? O barco não pode ir a pique, né? Nós temos que ter um pouquinho mais de lucidez, né? Então vamos colocar a nau no rumo certo novamente e procurar navegar em águas mais tranquilas, mesmo diante de toda essa tempestade que se forma lá fora, né? O cuidar do nosso entorno, proteger. Agora, não adianta você subir aí num navio aí de 2 metros e achar que está aí no maior couraçado do mundo. Vamos ter um pouquinho mais de bom senso. Meu amigo Cláudio, olha, eu vou dizer uma coisa, saio dessa prosa um pouco mais tranquilo com relação à parte econômica, pelo menos porque já ter um raio-x da situação, mas saio também preocupado porque as conversas e as decisões estão se tornando cada vez mais ideológicas, num momento que deveriam ser técnicas, né? Afinal, eu não governo o Brasil para mim, né? Eu não governo um país para mim, eu governo para um povo, para uma nação, e eu tenho que ser responsável. E quando você está do lado daí fazendo toda essa análise, né, esses números, estratificando todas essas informações, isso nos dá uma visão de quanto o nosso governo tem sido irresponsável de não enxergar, coisa que numa simples conversa com você eu consegui enxergar. Então, é preciso ter juízo, muita responsabilidade nas ações que a gente tem que tomar e pelo nosso povo. Meu amigo, parabéns pelo conteúdo, muito obrigado por trazer de forma clara, objetiva, transparente essas informações que eu tenho certeza que ajudarão bastante a nossa audiência. Obrigado, Cláudio. Eu gosto de lembrar que nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. Não é em vão que esse mês é o Setembro Amarelo, porque de fato as pessoas precisam levantar uma bandeira de proteção à mente humana, né? Trazer mais racionalidade, mais cuidados em relação ao tema, porque setembro é complicado em relação à mente humana. Então, muita sanidade mental para todos nós aí nesse momento que o Brasil está sem muita normalidade, né? E que a gente possa ser muito são em relação aos investimentos, né? Muito cuidado em relação aos investimentos, muito cuidado e análise de informação segura. Gosto sempre de dizer, fiquem perto de informação segura, né? De jornais como Campo Aberto, enfim, as televisões que trazem informação segura, porque as decisões são permeadas por informações corretas. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Eu que agradeço. Cláudio, fica aqui aberto o convite para que você possa voltar mais vezes. E assim que você sinta a necessidade de trazer uma informação à tona, a gente não precisa esperar uma data, é só me avisar que a gente volta aqui. E esse conteúdo aqui, gente, vai estar disponível não só no canal do Campo Aberto lá no YouTube, mas também vai estar disponível no nosso site, jornalcampoaberto.com. Então você fique atento que vai ter uma matéria e vai ter o vídeo aqui para você assistir na íntegra. Cláudio, muito obrigado, meu amigo, e até a próxima, quiçá com melhores notícias. Obrigado, grande abraço. Um abraço. Hora da prosa.